Bem, Mateus Amém. capítulo de número 7, amados irmãos, versículo de número 24. Deixa eu colocar meu ajudante aqui para fazer a leitura. Diz assim, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Glória a Deus. Aleluia. Amados e queridos irmãos, essas são palavras do Mestre Divino. Essas são palavras do Senhor Jesus. E disse que aqueles que ouvem as suas palavras, os seus ensinamentos, aqueles que recebem as suas instruções, ouve e pratica. Ele diz, eu comparo tal pessoa, tal homem, aquele que é um homem prudente. Eu comparo a um homem prudente. Aleluias. Um homem prudente que decidiu construir uma casa. Vocês percebem que aquele diz construir uma casa. O que é uma casa? Casa é lugar de habitação. Casa é lugar de convivência. Ele está dizendo, eu comparo o homem prudente, aquele que ouve essa minha palavra, é tal como aquele que decide construir uma casa. Construir uma casa sobre um sólido alicerce. Construir a casa, aleluia, sobre rochas, aleluias. Mas ele também diz que aquele que ouve as palavras, escuta as palavras, mas não decide, aleluia, colocar em prática. Aquele que ouve a palavra, mas não toma decisão de construir a sua vida, de construir a sua casa, tomando como base a palavra, ele diz que ele compara este homem a um homem sensato, que tomou a decisão de construir uma casa, mas construir tendo como base, como alicerce, a areia. O que ele está dizendo daquele que toma a decisão de construir uma casa sobre a rocha? O que o Senhor Jesus está ensinando? Ele está dizendo que aquele que constrói a sua casa, a sua vida, sobre algo sólido, sobre um alicerce firme, sobre uma fundação duradoura. Mas aquele que
ouvindo a palavra, mas não decide viver por ela. Ele diz que é aquele que decide construir uma casa, mas construir sobre a areia, o que é areia? É transitória. A areia é momentânea. A areia, aleluia, é volúvel. Então ele está dizendo que aquele que decide construir uma casa sobre areia, aleluia, é sobre algo que não dá sustentação. Uma coisa interessante, pastor Luciano, é que as mesmas situação que sobreveio a casa construída sobre a rocha é as mesmas situações que veio sobre a casa construída sobre a areia. Amém. Os impactos dos intempéries da vida, da natureza, que veio contra a casa edificada sobre a rocha, é os mesmos intempéries da natureza que veio também contra a casa edificada sobre areia. Os mesmos intempéries, os mesmos impactos, tanto uma como a outra sofreu os mesmos impactos. Sofreram, as duas sofreram igual. Qual é a diferença? A diferença é que uma permanece. E o texto diz que a outra cai, e é grande a sua queda. Por que que uma permanece e a outra não? Não é por causa das paredes bem pintadas, não é por causa do acabamento que as paredes tinham, não é por causa do telhado bem feito, não é por causa da pintura, não é por causa do design das casas. Aleluia, que torna uma verdadeiramente sustentável e a outra não. Não é por causa verdadeiramente da beleza, da aparência que uma tinha a outra não. Não, não é por causa da forma aparente. O segredo de uma permanecer e a outra cair não estava na aparência. O segredo de uma permanecer e a outra não estava exatamente na parte oculta, no alicerce, na fundação. Por quê? Porque uma estava edificada sobre rocha e outra estava edificada sobre areia. E Jesus disse que aquele que edifica a sua vida, que decide construir a sua vida, construir a sua família, pautar a sua família sobre o alicerce, que é a palavra, essa família vai sofrer impacto, essa família vai sofrer, aleluia, perseguição, essa família vai ser atacada, aleluia, mas uma coisa é certa, o alicerce, a base, vai garantir a permanência desta casa. O alicerce vai garantir esta casa permanecer, aleluia, firme. O alicerce vai garantir que os intempéries, que os impactos que essa casa sofrer, aleluia, não vai derrubar, não vai, aleluia, sucumbir. Por quê? Porque o alicerce é sólido, é capaz, aleluia, de manter a casa de pé. Mas aquele que constrói a sua vida sobre coisas vulneráveis, por exemplo, religião. Construir a sua vida sobre o quê? Sobre ideias humanas. Não tem capacidade de manter, não tem capacidade de superar, não tem capacidade, aleluia, de permanecer firme de pé, porque o alicerce não tem condição de mantê-la de pé. O alicerce não tem capacidade. A casa pode ser bonita, a casa pode ser bem desenhada, a casa pode ter um bom acabamento, a casa pode até chamar atenção pela sua aparência, mas se não tiver um bom alicerce, vai rachar as paredes, aleluia, vai ruir, aleluia. Vai cair, e o texto aqui diz que será grande a sua queda.
Queridos e amados irmãos, eu posso achar que eu sou inteligente, eu posso achar que as minhas ideias são boas, mas elas não são capazes de me sustentar nos momentos das adversidades. Você pode achar que você é inteligente, que você é capaz, que você é cheio de habilidade, que as suas habilidades é capaz de lhe manter. Não, queridos e amados irmãos, não vamos cair, aleluia, neste engodo de achar que nós somos capazes de nos sustentar nos momentos das adversidades, porque enquanto não vier o vento, enquanto não bater a água, enquanto não vier as torrentes, a gente acha que somos capazes. A gente achamos que nós temos condição de se manter. Enquanto não vem os intempéries, a gente achamos que nós temos capacidade de estar de pé. Mas quando vier, como diz aqui o texto, descer a chuva, correr os rios, assoprar o vento e combater, aí, meu amado irmão, aí, minha amada irmã, será verdadeiramente conhecido que as nossas habilidades não são capazes de nos manter de pé, que a nossa inteligência não são suficiente para nos garantir. Aleluia. Portanto, ao invés de pautar a minha vida, de edificar a minha vida, de construir a minha casa, usando as minhas habilidades, usando a minha inteligência, usando os meus conhecimentos, então, portanto, eu prefiro tomar a atitude de usar a palavra de Deus como base. Usar a palavra de Deus, aleluia, como alicerce. Por quê? Porque a palavra de Deus é eterna. Porque Amém. a palavra de Deus é poderosa. Porque a palavra de Deus é inerrante. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Aleluia. Então, portanto, é melhor decidirmos edificar, construir, usando os materiais certos. E qual é o material certo? Está na palavra de Deus. Usa os materiais fornecidos pela palavra. Porque os materiais fornecidos pela palavra não está disponível apenas para pastor, para missionário, para obreiro, para não sei quem. Os materiais, aleluia, da palavra fornecido pela palavra de Deus está, aleluia, ao alcance de todo ser humano. Amém. Mas quem consegue, portanto, tomar posse desses materiais? É aquele que ouve e coloca em prática. Então, a gente entendemos que ouvir a palavra é maravilhoso. Ouvir a palavra é algo bom. Ouvir a palavra é algo verdadeiramente agradável, mas não é o bastante. Não! Porque ouvir a palavra é uma coisa, colocar verdadeiramente a palavra em prática é ir muito mais além. Aleluia! Colocar a palavra de Deus em prática é verdadeiramente não se conformar em ser apenas um ouvinte, mas ser, acima disso, um praticante da palavra. Amém. A Bíblia Sagrada nos ensina dizendo como purificará o mancebo o seu caminho. É uma pergunta, é uma indagação. Como purificará o mancebo o seu caminho? A palavra está perguntando, a palavra está indagando, mas a própria palavra também dá a resposta. Como purificará o mancebo o seu caminho? Aí a Bíblia diz assim, observando o caminho, olhando para o caminho, conforme a palavra. Amém. Observando o caminho, conforme a palavra. Tomando as decisões, tomando como base a palavra. Agindo conforme a palavra. Falando, decidindo, andando, escolhendo, tendo como base de instrução a palavra de Deus. Então o Senhor Jesus ensina, quem ouve e pratica,
O Senhor está dizendo, é bem-aventurado. Queridos e amados irmãos, e quando o Senhor Jesus disse que nós, ouvindo a palavra e colocando em prática, não é para beneficiar a Deus. Não! Não é para tornar Deus benéfico. É para, na verdade, trazer os benefícios da palavra para a nossa vida. O ensino de Jesus dizendo para nós ouvir a palavra e praticar a palavra é para que nós recebamos as bênçãos da palavra. É para que nós possamos desfrutar das bênçãos da palavra. É para que nós verdadeiramente vivamos uma vida de vitória, porque não adianta, queridos e amados irmãos, a gente ficarmos crendo nas promessas, olhando para as promessas, observando as promessas, mas não viver as instruções da promessa. Amém. Porque toda promessa é acompanhada com uma instrução. Ou seja, as promessas, elas são condicional. Elas são condicional. O Senhor disse para nós comer o melhor da terra, nós temos que ouvir e observar, andar conforme a palavra. Então, as promessas de Deus, elas são totalmente condicional. Por que as promessas são condicional? Porque Deus verdadeiramente não age fora da palavra. Deus não anda contrário à sua própria palavra. Deus está intimamente comprometido com a palavra. Eu quero dizer a você, não se assuste o que eu vou te dizer. Deus não responde a tua oração. Não! Pastor, o que é isso, pastor Messias? Dizer que Deus não responde a minha oração. Não! Deus responde a palavra dele. Porque Deus está comprometido com a palavra. Então, quando você ora, quando você faz a sua oração, Deus vai responder, mas ele vai responder conforme a palavra. Deus vai responder a tua oração, ainda que você não sabe falar. Como a própria Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas nós precisamos orar. Ou seja, não só precisamos, devemos orar. E não se preocupa se as suas palavras é bonita, se as suas palavras é a palavra sábia, se as suas palavras são palavras sublimes. Não se preocupe com isso, apenas se preocupe em orar. Apenas se preocupa em orar. Ore com fé. Ore com um sentimento bom e agradável. E a tua oração vai ser verdadeiramente adaptada à palavra. E Deus vai responder a tua oração conforme a palavra. Então, queridos e amados irmãos, tenhamos sempre, aleluia, a sabedoria de observar, de viver, de pautar a nossa vida conforme a palavra. Quer ter uma família abençoada? Olhe para a palavra. Quer ter um casamento abençoado? Olha para a palavra. Viva a palavra. Aplique a palavra. Quer ser bem-sucedido em qualquer, absolutamente em qualquer área da sua vida? Quer ter sucesso em qualquer área da tua vida? Viva, coloque a palavra de Deus em prática. E eu quero te dizer uma coisa, eu não garanto, mas a palavra de Deus garante sucesso. Para mim e para a tua vida. Para a nossa vida, a palavra de Deus garante vitória. Aleluia. Amém. Mas se nós não andar na palavra, se nós não viver a palavra, se nós não praticar a palavra, não acredite, aleluia, que você vai ter uma vida de sucesso dada por Deus. Pode até ter vida de sucesso, mas não dado por Deus. Não concedido por Deus. Por quê? Porque Deus está comprometido na palavra. Mas tudo que você, que eu, que nós quisermos, vivemos de sucesso, observa a palavra. Andamos na palavra, praticamos a palavra, e a palavra nos garante que nós viveremos e comeremos o melhor dessa terra. Pastor Luciano, eu encerro aqui a minha participação. Aleluia, deixando alguns minutos aí para suas considerações e talvez até uma